e o meu marido, que me pediu uma prova de amor, pediu que eu passasse o meu terreno pro nome da avó dele de 80 anos. Bom, eu perdi os meus pais num acidente de carro e herdei um terreno muito grande com uma casa. 3 anos depois do acontecido, eu conheci o meu marido e acabei me apaixonando por ele e criando uma dependência emocional muito grande. Com o passar do tempo, esse homem começou a sair com os amigos, não me falava onde estava e depois voltava como se nada tivesse acontecido. Quando eu levei ele para conhecer o meu terreno, ele ficou encantado, se mostrou bastante interessado no meu terreno e perguntou por que eu não vendi uma boa parte do terreno e usava o dinheiro para abrir um negócio, porque o dinheiro não ficaria parado. E eu falei que não, que jamais iria vender o terreno dos meus pais, porque era a recordação que eu tinha deles. Ele deu risada da minha cara e falou que isso era bobagem. Depois que ele foi lá em casa, ele passou a insistir muito para que eu convidasse o pai dele para conhecer minha casa. O comportamento desse homem já havia mudado. Agora ele era um homem romântico, vivia me dando flores, presentes, toda hora me ligava, muito feliz. A gente se casou e depois disso ele sempre me perguntava por que eu não vendia metade do meu terreno e eu sempre falava que eu não ia vender. Quando a avó dele ficou doente, ele e a família dele começaram a insistir muito para que eu passasse o terreno pro nome dela, porque era o sonho dela e ela estava internada e a todo tempo ela pedia para alguém me ligar e me pedir para eu passar o terreno pro nome dela. Na época, como eu estava grávida de 4 meses, a família toda se aproveitava que eu estava num momento bem sensível e ficava me ligando, falando que eu era má, que eu devia passar o terreno pro nome dela, já que era o último desejo dela em vida, que não custava nada, que depois eles passariam pro meu nome novamente. Gente, e o meu terreno, ele ficava bem no centro da cidade e valia muito dinheiro, mas eu nunca quis vender. E a avó dele teve uma piora e o meu marido falou que se eu não passasse o terreno pro nome dela, que ele iria me largar com o meu filho. Eu, muito dependente emocional, fiquei desesperada com medo dele me largar, mas mesmo assim eu não fui tão burra. Eu procurei um advogado e ele me aconselhou a fazer um documento pra avó dele, onde desse direito dela só morar na casa, onde ela não poderia vender nem mexer em nada na casa. E assim eu fiz. Eu não contei isso pra ninguém e só pedi os documentos dela dizendo que era pra passar o terreno pro nome dela.